Olá, turma! É uma enorme satisfação encontrar vocês aqui no CIEX. Inscrevam-se neste canal, conheçam também os nossos preparatórios da VUNESP. O link está aqui na descrição do vídeo. A nossa aula de hoje é para o concurso do SP Regula. Vamos lá! Começa com a questão de nível médio, prova da VUNESP aplicada no ano de 2023. Um assunto bastante interessante contemplando conjugação verbal. Verbos derivados a gente precisa compreender e os verbos ver e vir lá no futuro do subjuntivo. Será que o correto é se eu ver você ou se eu vir você? É o que eu vou explicar daqui a pouco. Assinale a alternativa que traz enunciado baseado em fala da tira. Nem trouxe a tirinha porque não precisa, que é uma questão de gramática, redigido de acordo com a norma padrão de conjugação verbal. Primeiro ponto, preciso identificar os verbos para ver se eles foram conjugados de maneira correta. Os que virem comigo são os que realmente querem um mundo menos egoísta. Sei os que se proporem, será que é proporem mesmo? Aí eu já falo, propor é derivado de por. Eu falo se eles porem ou se eles puserem. A gente vai ver. Querem um mundo menos egoísta. Talvez alguns de vocês alguns venham comigo porque querem. O querem aqui já permanece da mesma forma. Se vocês verem, do verbo ver, será que é virem ou verem? Venham comigo os que se dispuserem a lutar por um mundo menos egoísta. Então, aqui estão os verbos. Nós observamos que aqui há verbos derivados e também a conjugação dos verbos ver e vir. Por isso, trouxe uma explicação aqui para vocês. Observem. Verbos derivados, a gente já sabe, é aquele verbo que vai derivar de um verbo de origem. O próprio nome já diz, já é autoexplicativo. Derivados são aqueles que devem ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. Então, eles vão derivar de outros verbos. Simples assim, para compreender o enunciado. Mas na hora da flexão é um pouco mais complexo, exige um pouco mais. Então, para você saber tal verbo é derivado do outro, vá ao presente do indicativo e conjugue lá na primeira pessoa. Então, será que manter é derivado do verbo ter? É o que a gente vai ver. Aí você vai lá no presente do indicativo. Eu falo o quê? Eu tenho, não é isso? Eu tenho muito dinheiro. Aí você pega o verbo manter e vai falar o quê? Eu mantenho o dinheiro no banco. Então, aqui, é verbo derivado. Então, falo, eles tiveram, nada de eles manteram o diálogo, correto? Eles mantiveram. O juiz veio apitar o jogo. Será que é o juiz interviu? Igual aparece, muita gente fala, o juiz interviu na discussão, na briga. Não. Se o juiz veio do verbo vir, aí nós temos o verbo qual? Intervir, não é isso? Intervir é derivado do verbo vir. Então, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram o livro, é do verbo pôr. Então, elas puseram. Elas proporam o acordo? Não. Elas propuseram o acordo. Não é elas puseram? Se elas puseram, o correto é elas propuseram. O juiz viu o homem. Aqui é do verbo ver, não é isso? Ele anteveio ou anteviu? Aqui é do verbo antever, não é isso? Então, ele viu, ele anteviu. O homem interveio, coloquei aqui da mesma forma, já expliquei anteriormente, para você memorizar. O homem interveio na discussão. Por quê? O verbo é intervir. Eu não falo ele viu para o Brasil ontem, não. Ele veio para o Brasil ontem. Então, o correto aqui, de fato, é interveio. Então, é importantíssimo você compreender e observar esses verbos
derivados, que vão ter a mesma conjugação do verbo de origem, correto? Parte de verbos derivados, conseguiu compreender? Verbos ver e vir. As bancas cobram muito, principalmente no modo subjuntivo. Então, lá no modo subjuntivo é importante você memorizar esses verbos. O verbo ver, que é o primeiro aqui, eles têm uma mudança. Eles vão apresentar essa irregularidade lá no modo subjuntivo. E as bancas cobram o quê? O modo subjuntivo desses dois verbos. Então é importante você memorizar mesmo. O verbo lá no presente, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Para isso daqui eu criei uma musiquinha. Lá no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito e no futuro, o vé vira vi. Vamos anotar aqui então. O vé vira vi e o vi vira vier. Então, isso aqui vai ajudar bastante. Modo subjuntivo, o verbo ver vai virar vi. Então, lá no pretérito imperfeito. Se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se eles vissem e, melhor, se eles vissem e se vós visseis. O vé vira vi. Olha o que eu acabei de explicar. Lá no modo subjuntivo, no futuro. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, virdes ou virem. Então aqui você já conseguiu identificar o que? Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. O vé vira vi, o vi vira vié. O vé vira vi, o vi vira vié. Importantíssimo. E lá no presente também, que eu veja, que tu vejas, aqui já permanece o vé mesmo. Agora eu tenho aqui o verbo vir. O que eu disse lá atrás? Vamos voltar aqui. O vé vira vi e o vi vira o quê? Vier. Então, observa que no pretérito imperfeito e no futuro. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, ainda que viessem. Se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. O vi vira vier. Quando eu vir, não. Quando eu vier, vier. Viermos, vierdes e vierem. Lembrem-se disso daqui. O vé vira vi e o vi vira vier. Ok? Lá no presente do subjuntivo já é um pouco diferente. Agora, olha aqui. Quando vir João, parabenize-o, por favor. O vé vira vi. O vi vira vier. Quando João vier. O vi vira vier. O vé vira o quê? Vi. O vi vira vier. Memorizou? Bem interessante. Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro. De que vocês vão se lembrar? Dessa musiquinha. O vé vira vi, o vi vira vier. Compreendido? Voltando à questão, então, os que virem, aqui é do verbo vir. O que eu falei ainda há pouco? Ah, o vé vira vi e o vi vira vier, não é isso? Então, aqui o correto é o quê? Os que vierem comigo. Então, descartei a alternativa A, porque precisa da correta. Simples assim. O vé vira vi, o vi vira vier. Sei que os que proporem, é derivado de por, não é isso? Observe aqui o que eu trouxe, até trouxe esse verbo mesmo. Então, observe que proporem nada disso. Eu vou falar o quê? Aqueles que puserem. Então, aqui, ao invés de proporem, eu vou falar o quê? Propuserem seguir-me. Simples assim. Então, se eles puserem, se eles propuserem, os que propuserem seguir-me. Nada de proporem. Talvez alguns de vocês venham comigo. E aqui, porque querem um mundo menos egoísta. Talvez alguns de vocês venham comigo, correto? Então aqui descartei também. Do verbo vir, então o vi do verbo vir, eu tenho o quê? O vier, não é isso? Então, se eles virem, não, se eles vierem. Então, talvez alguns de vocês venham comigo, é o correto. Se vocês verem, aí nós vamos lá de novo. Lá no, aqui é do verbo ver, não é isso? Lá no modo subjuntivo,
no futuro. Lá está falando, se vocês verem, é do verbo vir. Posso usar quando ou se nesse futuro do subjuntivo. Então, se vocês virem vai ser o correto. Nada de verem. Por quê? O verem aqui é do verbo, vou colocar aqui, do verbo ver, eu tenho verem. Agora, do verbo vir, se vocês verem nisso uma boa causa, então, se vocês virem nisso. Aqui. Então, vamos voltar aqui. Ó. O que eu falei lá atrás? Nada de verem. O ver vira vir. Então, se vocês virem. Aqui a banca tinha colocado na alternativa D o verem. Será que de ver é verem? Não, porque o ver vira vir e é o modo subjuntivo. Então, se vocês virem alguma coisa, se vocês virem nisso uma boa causa. Por quê? Aqui é do verbo ver. E o verbo ver, lá no, vou trazer aqui de novo, no modo subjuntivo é o quê? Se vocês virem, ou então quando vocês virem. Venham comigo os que se dispuserem, aqui é do verbo dispor, não é isso? Então, do verbo dispor, eu não falo os que se disporem, não. Eu não falo, se vocês puserem o dinheiro no banco, se é puserem, basta você observar. É derivado, mesma finalização, mesmo final. Então, se vocês dispuserem aqui, é venham mesmo. Então, venham comigo os que se dispuserem a lutar por um mundo menos egoísta. Achei a questão bem interessante aqui, muito ampla, para você compreender verbos derivados e o ver vira vir e o vir vira vier. Aqui está a composição do nosso curso de português de nível médio da VUNESP. Curso muito interessante, uma ótima relação de custo-benefício, composto por aulas teóricas, as aulas exigidas, os assuntos exigidos em todos os editais da VUNESP estão lá no nosso curso. Questões comentadas por assunto. Tenho muita dúvida em regência? Vá resolver as questões sobre regência. Provas aplicadas em 2023, já são muitas provas de nível médio no nosso curso, também as provas aplicadas nos anos anteriores, além de simulados exclusivos. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Próxima questão está contemplando colocação pronominal. Vamos marcar a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui o trecho destacado de acordo com a norma padrão de emprego do pronome. A colocação pronominal, aí já vem a cabeça. Próclise, mesóclise e ênclise. Enéas 4Ps, já memorizou? Ótimo. Mas aqui, o que vem primeiro neste caso? Substituir, você precisa saber transitividade verbal. Porque você precisa saber qual pronome oblíquo átono eu uso para um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. Lembrando, os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, a, lo, lá e suas variações, né? E lhe e lhes. Então, primeira coisa, vamos já identificar os pronomes oblíquos átonos. Nossa, ele, será que é átono mesmo? Você já deve ter achado estranho, mas está aqui para completar. Vamos deixar por enquanto. Agora, aqui é importante você compreender a transitividade dos verbos. Se eu tenho um verbo transitivo direto, é aquele verbo que vai exigir um complemento. Se eu chegar e falar, comprem, vocês vão falar o quê? Aí é um verbo transitivo direto. Quando você faz a pergunta com o que ou quem, verbo transitivo direto. Aquele que exige como complemento um objeto direto, mas sem preposição. Então, se eu falar, comprei o carro, não é isso? Observe aqui, comprei o carro. Aí você observa, comprar é verbo transitivo direto, o carro vai ser o quê? Um objeto direto. Você observa que não vem acompanhado de preposição. Isso daqui é um artigo. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento o, a e suas variações. Os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas também. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento lhe,
ou lhes. Já o verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir um complemento e esse complemento virá acompanhado de preposição. Lembrem-se disso daqui. Complemento vem acompanhado de preposição. Primeira coisa, eu vejo o que? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não posso usar o lhe. Já descartei a alternativa A. Olha como interessante é. Eles vivam o que? O amanhã, verbo transitivo direto. Então, eu posso deixar o no? Posso. Respeitar. Eu não sei se respeitar é ao outro ou o outro. Observe aqui, cadê a preposição? Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Não posso usar o lhe. Termine o que? Verbo transitivo direto. Agora, os pronomes pessoais retos, eles serão sempre usados como sujeito, jamais como complemento. Amo ela não existe. Alguns enganos se infiltram, apaguem o que? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto. Verbo transitivo direto como complemento um objeto direto. Então, B ou E estão corretas? Não. Porque agora já entram as regras mais específicas. Quando o verbo termina em som nasal, que é M, ão ou oin, você vai se lembrar de que aí vai vir o alfabeto. Se terminou em M, tem de ter o M. M, N, correto? Então, correto aqui é a alternativa B. Vivam no, ok? Conseguiu memorizar aqui, então? Vivam no. Por que a alternativa E está errada? Porque se tem o M, tem de ter o N. Se não tem o N, está errada. Compreendido? Considere as frases do texto. Os termos em destaque nas frases formam expressões cujos sentidos são respectivamente de que? Será que é modo e causa ou causa e tempo? E aí, modo e direção? Então, primeira coisa, apareceram aqui nas alternativas as palavras modo, e também causa. Modo como causa, você coloca primeiro tempo. Quando não tem lugar, né? Sempre que aparecer finalidade, lembre-se da preposição para mais alguma coisa. Então vamos ver? Apareceu com destaque a conexão com a escola. Aí você vem aqui e faz a pergunta. Onde apareceu? Nada disso. Apareceu com destaque. Então, o que você vai falar aqui? Como apareceu a conexão com a escola bem avaliada pela maioria, caro concursando que está aí do outro lado da tela? Como apareceu? Com destaque. Então, aqui é o modo que ela apareceu. Opa, já eliminamos aqui 3 alternatives. E agora, apesar da constatação da maioria de que houve perdas irreparáveis com a pandemia, e agora direção está indo para algum lugar, nada disso, facilitou gabaritar a questão. Mas eu falei que para ser causa é algo que ocorre antes. Primeiro, teve a pandemia ou primeiro vieram as perdas irreparáveis? Nada disso, você teve a pandemia para depois ocorrerem as perdas irreparáveis de emprego, de saúde mental, são inúmeras as perdas. Então, tem a pandemia e depois a causa vai levar a uma consequência. Teve a pandemia que levou a consequência de termos perdas irreparáveis, show de bola, modo e causa. Advérbio é a palavra que muda o ava, adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Como apareceu, olha ela modificando aqui o verbo, ela aparece, se eu disser, apareceu a conexão, apareceu com destaque a conexão, apareceu bem a conexão. Então aqui é alternativa A. Considere a passagem do terceiro parágrafo. Nem o trouxe aqui, porque quando contemplar sentido próprio e figurado, cursar 13 disciplinas espremidas em 4 horas e meia de aulas, oferecendo apenas um verniz de cada uma. Faz pouquíssimo sentido. A expressão em destaque é empregada em qual sentido? Verniz não é aquilo que você passa, por exemplo, na madeira, só aquela parte ali que vem por cima de tudo, é uma camada fina que você passa sobre a madeira. Primeiro você pode passar uma tinta e vem com verniz. Então, apenas um verniz de cada matéria, nada disso. As disciplinas têm verniz, nada disso. Então, eu já sei que é sentido figurado para expressar a ideia de que aqui o ponto de convergência, o conhecimento superficial.
Show de bola, gabaritamos a questão. O verniz não é algo superficial que você passa por cima, não é apenas uma camada fina, então é o conhecimento superficial. Oferecendo apenas um conhecimento superficial de cada uma, porque você tem 13 disciplinas em 4 horas e meia de aulas. Então não tem como, então só vai passar mesmo uma camada, um conhecimento superficial. Aprofundada, jamais convergência sintetizada, essencial. Nada disso, porque não pode ser próprio. E eu já sei que é figurado. Então, turma, prova da VUNESP de nível superior aplicada para o cargo de analista. Foi reescrito em conformidade com a norma padrão de concordância o trecho. Primeiro ponto, concordância da VUNESP, você precisa se lembrar do verbo haver no sentido de existir. E o segundo ponto, identificar o verbo e verificar, qual é o sujeito daquele verbo? Será que esse verbo está no plural ou este aqui, o fosse, está no singular? Por que o sujeito está no singular? Porque a regra máxima fala, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, pegou a sua prova, primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo, fazer a pergunta, por exemplo, o que é captado? Aí você faz a pergunta para identificar o sujeito. Seja considerado ainda é menor do que a das mulheres. As responsabilidades, observe que não remunerados, são considerados responsáveis. Podem haver, verbo haver no sentido de existir, mas aqui não foi o verbo, foi o seu auxiliar que foi para o plural. Será que pode ou podem haver? Vamos ver então. Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. O que era menor? Os desequilíbrios, não é isso? Olha o núcleo do sujeito. Desequilíbrios. Os desequilíbrios fosse? Não, desequilíbrios, sujeito no plural. O verbo precisa ir para o plural. Fossem menores, não é isso? Então, vamos colocar aqui, observe, que anteriormente pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fossem menores. E eu pensava, este se aqui, se eu tenho um verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora. Quando o se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, aquela que exerce a função de sujeito. Então, pensava-se, substitua por isso. Pensava-se isso. Se eu colocar na voz passiva analítica, isso era pensado, não é isso? Fica mais fácil para você compreender, então. Pensava-se isso. Observe que o verbo está no singular, concordando com o sujeito também no singular. O que é captado? Todas as pessoas sem emprego. Todas as pessoas é captado? Nada disso. Todas as pessoas são captadas. É o que nós vamos colocar aqui. São captadas. Observe só aqui. São captadas com o novo indicador da OIT todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Então, todas as pessoas estão interessadas. Aqui concordância está ok, mas são captadas. Observe a distância do sujeito para o verbo. Às vezes o sujeito vem posposto ao verbo. Isso não interfere. Embora seja considerado, o que é considerado alto? A taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego, embora seja considerada alta a taxa de desemprego. Porque o que é alta? A taxa de desemprego. Então, seja considerada alta. O que é alta? A taxa, simples assim. A tela fica cheia, mas você entende melhor. Taxa alta e falo também o quê? Taxa considerada. Simplifique. Então, ainda entre os homens, ainda é menor do que a das mulheres. A taxa ainda é menor do que a das mulheres. As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerados são considerados responsáveis por afetar as mulheres. E agora, são considerados ou são consideradas as responsabilidades? Ou PCE aqui, ideia de adição. Então, eu tenho 1 mais 1, não é isso?
Ah, então, mestre, quer dizer que eu tenho um sujeito composto? Sim, sujeito composto ele vai exigir o verbo no plural. Então, são aqui está correto. As responsabilidades pessoais e familiares, ou melhor, coloquei o mais aqui no lugar errado. O sujeito composto está aqui. As responsabilidades familiares e o trabalho de cuidados não remunerados. Ah, mas não deveria ser remunerados? Não. Remunerados está se referindo ao trabalho. São considerados corretos. Quando um adjetivo se refere a dois substantivos e um substantivo está no feminino e o outro no masculino, esse adjetivo vai para o plural no masculino. Então, letra D, corretíssima. A responsabilidade e o trabalho são considerados. Verbo haver, existem certas atividades. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Se tem um auxiliar, esse auxiliar também é impessoal. Então, venho aqui, descarto também a alternativa E. Correto seria, pode haver certas atividades específicas que se tornam impedimentos para a contratação de mulheres. Show de bola, descarta a alternativa. Você pode parar o vídeo para fazer a leitura. Lembrando que lá no nosso curso de português VUNESP de nível superior, nós temos também a aula, toda a prova em PDF. Como sempre sugiro, faça a leitura do enunciado conforme o autor do texto. Vamos às alternativas, voltaremos ao texto para verificar por quê. Assim você otimiza seu tempo. A possível interferência da genética no desempenho da aprendizagem permanece sendo um ponto de discordância entre os cientistas. Será que eles discordam? Quando a gente volta aqui ao texto, aqui está falando, por exemplo, de um cientista. Esse panorama começou a mudar nos últimos anos com a publicação de livros escritos por cientistas com a agenda abertamente progressista que mostram que os genes são relevantes para o comportamento humano. Aqui nós temos a obra. Seu maior mérito é apresentar e desmistificar o problema. Genes importam não só no âmbito individual, mas também para grandes desafios sociais como a igualdade. Então, aqui você observa que em momento nenhum traz essa ideia defendida pela alternativa A da discordância entre os cientistas. A ciência tem sido fundamental para desmistificar a crença de que o papel dos genes se estenderia para além da esfera individual. Quando a gente volta aqui na alternativa B, que está falando das obras desses autores, aqui vem falando, seu maior mérito é apresentar e desmitificar. Você observa que no texto está falando desmitificar, que é o quê? Retirar o caráter de uma lenda, retirar o pensamento de que aquilo é uma mentira, que é uma lenda. E já na alternativa está falando de desmistificar. Desmistificar é desmascarar, desfazer uma crença. Então, será que a ciência tem sido fundamental para desmascarar ou a ciência tem sido fundamental quando eu falo desmitificar é o quê? Retirar o caráter lendário. Então, desmitificar e desmistificar são significados diferentes. Então, aqui é uma questão alternativa um pouco mais complexa. A ciência atribui as características comportamentais humanas exclusivamente aos genes que cada um traz consigo ao nascer? Será que somente os genes que cada um traz que vão interferir, vão ajudar ou vão compor as características humanas? Então a gente precisa voltar ao texto. Será que somente os genes? Quando a gente volta aqui nesta passagem, você já consegue observar que o quê? Que sofre também a influência do meio. Observe. Embora o senso comum pense que os genes como determinante seu efeito sobre a maioria das características que nos interessam é muito mais probabilístico. Bons genes no ambiente errado não fazem milagres. Em um ambiente propício, observe aqui, pode fazer com que mesmo alguém que não tenha sido favorecido pela loteria genética se saia bem. Ou seja, o meio vai interferir. E aqui está falando o quê? Que é exclusivamente aos genes que cada um traz? Não. Nós temos também interferência do meio. O repúdio que estudos científicos em genética causavam à sociedade
fez com que essas pesquisas fossem evitadas por um longo período. Será que é o repúdio que esses estudos científicos causavam à sociedade? No início do texto, a loteria genética, o morticínio e as iniquidades provocados por ideias supostamente científicas sobre genes e raças são conhecidos. Então, em boa medida por causa desse histórico sombrio, parte da sociedade passou as últimas décadas ignorando, quando não combatendo, pesquisas no campo da genética humana, particularmente da genética comportamental. Então, quando fala de morticínio, está relacionado a quê? A mortandade, não é isso? E essas iniquidades, seria a aversão, uma transgressão à lei, é o oposto de equidade. Então, nós vimos aqui que não foram as pesquisas, mas sim o morticínio e as iniquidades. Então, o repúdio que estudos científicos em genética causavam à sociedade fez com que essas pesquisas fossem evitadas por um longo período. Na realidade, foi o quê? O morticínio e também as iniquidades que elas proporcionavam naquele momento. Então, descarto também a alternativa D. E é importante você observar aqui também, quando a gente fala, observe aqui, as ideias supostamente, ou seja, se é algo suposto, é aquilo que você supõe, não se comprova. E já na alternativa D, vem falando que que o repúdio que os estudos científicos em genética causavam à sociedade fez com que essas pesquisas fossem evitadas. Fez com que, supostamente, ou então supostamente fez com que, não aparece o supostamente aqui, que vai indicar uma possibilidade. E aqui já está afirmando, descarta a alternativa D. As condições ambientais adequadas são essenciais para que possa haver o desenvolvimento de determinadas características genéticas. O que eu disse lá na alternativa C? Que o meio também interfere. Então, essas condições ambientais são essenciais para que possa haver o desenvolvimento de determinadas. Então, quando a gente observa aqui, em um ambiente propício pode fazer com que mesmo alguém que não tenha sido favorecido pela loteria genética se saia bem. Observe, uma boa analogia é com a miopia. Ela é 100% genética, mas depende de certas condições ambientais para manifestar-se. Mais importante, mesmo quando ela dá as caras, a sociedade tem uma solução não genética 100% eficaz, óculos. Então, aqui nós observamos que, indo ao encontro daquilo estabelecido na alternativa E, essas condições são essenciais para que possa haver o desenvolvimento de determinadas características genéticas. Não nascemos com elas, mas as condições ambientais, este meio no qual estamos inseridos, vai favorecer também para desenvolvermos algumas características genéticas. Considerando a relação com sentido de oposição, observe o enunciado, que é a frase que inicia no segundo parágrafo estabelece com as informações do parágrafo anterior, essa relação de sentido permanece corretamente preservada com a inserção da conjunção. Observe aqui, ideia de oposição, a conjunção que expressa uma ideia de oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você gabaritou a questão sem precisar voltar ao texto. Mas vamos ler aqui. Não é estratégia particularmente brilhante. Um dos maus hábitos da realidade é que ela não vai embora só porque você não gosta dos resultados que ela produz. Esse panorama começou a mudar nos últimos anos, ou seja, aqui vem falando da aversão das pessoas às pesquisas relacionadas às genéticas e aqui vem falando o quê? Mas esse panorama começou a mudar, então está indo a uma direção, ou seja, as pessoas não estavam querendo as pesquisas relacionadas à genética, mas isso começou a mudar, ideia de oposição, como fala aqui na alternativa C. Oposição, pelo próprio enunciado aqui, você já gabaritaria a questão. Então, enquanto nós temos uma ideia de tempo, não é isso? Se esse panorama começou, uma ideia de condição, se, caso, desde que, porque esse panorama começou a mudar nos últimos anos com a publicação, ideia de explicação ou causa, dependendo do contexto, como também pode ser uma ideia de causa ou então uma ideia de conformidade também. Então precisamos voltar ao texto para saber
qual é a ideia, o sentido expresso por determinada conjunção. Mas aqui não faremos isso porque nós já vimos que o enunciado pede uma ideia de oposição, todavia. A expressão destacada na passagem do penúltimo parágrafo, em um ambiente propício, pode fazer com que mesmo alguém que não tenha sido favorecido pela loteria, não é sorte, então, ou seja, pela sorte da genética, alguns nascem com mais habilidades e outros não. Exprime o sentido que a loteria genética, dentro da genética, quando você estuda, dentro da ciência, tem essa questão de loteria, aqui vem no sentido figurado, não é isso? A ideia de que a genética é determinada pelo acaso. Se você for ler um artigo que fale sobre essa questão da genética, vai falar do acaso. Lá não aparecerá loteria genética, porque loteria não é um acaso, não é uma sorte, por isso, então, sentido figurado. A ideia de irrelevância do ambiente para o êxito individual, nada disso. Loteria não é sorte e sorte é acaso. Então, aqui nós observamos que foi empregada em sentido figurado, deu um novo significado para a palavra loteria. Nada de sentido próprio, a ideia de que o ambiente tem influência sobre a genética, não importa. Aqui é a expressão destacada nesta passagem. Loteria genética, sorte, acaso, não é isso? Então, por isso que a alternativa D está correta. O adjetivo destacado caracteriza de forma negativa, aqui já um pouco mais de fácil compreensão. Qual deles aqui expressa a ideia de negatividade? Cientistas com agenda abertamente progressista que mostram que os genes são relevantes. Se é relevante, eu já sei que é o quê? É algo importante. Você é importante para mim. Então, é algo de uma ideia positiva. Então, já venho e descarto. Harden faz um apanhado bem didático. Didático é aquilo que leva à aprendizagem. Então, ideia positiva também. Descarto. Seu efeito sobre a maioria das características que nos interessam é muito mais probabilístico. Está relacionado à probabilidade. Nem positivo, nem negativo. Então, já venho, descarto também. Quando não combatendo, pesquisas no campo da genética humana, particularmente da genética comportamental, está relacionado ao comportamento humano. Então, aqui pode ser que seja positivo ou negativo, mas não traz nenhuma ideia que seja ela positiva ou negativa. Em boa medida, por causa desse histórico sombrio, tenebroso, esse histórico, o que eu poderia falar? Este histórico ruim, palavra com sentido negativo, a alternativa é esta correta.